O confronto entre os dois times mais populares do Brasil, disputado agora há pouco no Maracanã, diante de 48.987 torcedores, premiou aquele time que buscou mais o gol, que insistiu até o fim, que não desanimou, que, incentivado pela grande torcida, não desistiu enquanto o juiz, o Anderson Daronco, não apitava o final do jogo, e acabou sendo premiado, como disse, com esse gol. Foi o Flamengo, venceu por 1-0, um gol do Bruno Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo. O árbitro tinha dado até 50, depois foi até 51, aos 49 o Flamengo martelando, chegou ao gol. Bruno Henrique, bem ao seu estilo, saltando de cabeça no meio da zaga. Foi um personagem importante da partida. O Flamengo mantém a chance matemática ainda de sonhar com o título, mas esse título é distante demais, está muito na mão do Atlético Mineiro, mas ganha moral para poder, para as batalhas que ele tem agora na frente, principalmente a final da Libertadores, dia 27, contra o Palmeiras. Foi o último jogo dele em casa, antes desse confronto. Ele vai fazer 2 partidas no sul do país agora, no sábado contra o Internacional, pelo Brasileiro, e no meio da semana contra o Grêmio, jogo pela segunda rodada ainda, jogos em que ele deve dar adeus à chance de título, muito provavelmente. O Atlético periga de ser campeão nessa, não no sábado agora, mas no meio da semana que vem, de repente, contra o Palmeiras. O Flamengo está ali, 8 pontos atrás do Galo, mas com o mesmo número de jogos. Teria que ganhar 3 jogos, o Atlético perdeu 3, o Atlético se perdeu 5 o campeonato inteiro e está ganhando esse tanto de jogo, ganhou 22, não vai desperdiçar essa chance. O Flamengo pelo menos deu uma alegria à sua torcida, entrou com o time praticamente todo reserva, eu diria todo reserva, só o Davi Luiz, titular ali. No segundo tempo sentiu que estava 0-0, o Corinthians fazendo jogo duro ali, tentando. O Renato lançou mão do Felipe Luiz, que estava no banco, o Bruno Henrique e o Michael. Botou num pacote só os 3 e o time do Flamengo cresceu. Ganhou moral, o Diego jogando bem no meio de campo ali, organizando, mas o Thiago Maia, o João Gomes fazendo uma belíssima partida. Depois o Renato ainda botou o Rodinei, e o Rodinei fez uma boa partida jogando ofensivamente, participou de lances importantes, por incrível que pareça. O Flamengo tentou. O segundo tempo foi quase um massacre. O Flamengo em cima, o Corinthians resistindo, tentando alguma coisa com o Roger Guedes, isolado lá na esquerda, e o Michael tentando partir para cima do Fagner, o Fagner marcando muito bem. Aos 40 minutos, uma cabeçada do João Gomes no travessão, 40 minutos do segundo tempo. O Cássio tinha feito uma defesaça pouco antes no chute do Bruno Henrique, o Bruno Henrique se contundiu, sentou-se no gramado, sentindo ali abaixo do joelho, voltou, depois sentou de novo, parecia que ia sair, caminhou para fora do campo, conversou com o árbitro, com o médico, voltou para o jogo, ainda disputou bola ali e no último lance saltou no meio da zaga lá e fez o gol de cabeça. Ele saiu mancando de jogo, preocupa, porque o Flamengo tem essa final agora, daqui a 10 dias apenas, a final da Libertadores. Então deixou preocupada a nação rubro-negra aí. Mas de qualquer forma o Flamengo venceu com justiça, o Corinthians decepcionou no segundo tempo, muito apático, muito tímido, deixou o Flamengo tomar conta, não engrena com esse reforço que o Corinthians conseguiu, não convence a torcida. Né? Está em 5º lugar ali, ainda tem tentando brigar com o Bragantino e Fortaleza ali pela 4ª posição, que dá vaga na fase direta da Libertadores ano que vem, na fase de grupos, mas não convence ainda. O Corinthians carece de um pouco mais de audácia, um pouco mais de acreditar mais nas suas possibilidades e não joga ainda de acordo com as possibilidades que ele tem. Né? Se o Flamengo ganhou, teve premiado a sua insistência, o Palmeiras decepcionou. Jogando no Allianz Parque, perdeu para o São Paulo por 2-0, reabilitou o São Paulo, que dá um salto gigantesco para escapar da ameaça ali de rebaixamento, agora passa a ser tênue nesse momento, e o Palmeiras consolida de um 3º lugar, ainda com um pouquinho ameaçado pelo quem está um pouco atrás, mas escorrega na luta pelo título. 13 pontos do Atlético. A 13 pontos, faltando 18, não vai. É possível até que no fim de semana deixe de ser, não porque faltam 6 jogos para eles, né? Mas muito provavelmente deixará de ser, pode aumentar para 16, faltando 15. Então ele pode ser eliminado no fim de semana e dar chance matemática de título, porque chance na prática ele já não tem. O São Paulo fez um gol logo aos 23 minutos, Gabriel Sara, e aos 16 do segundo Luciano, 2-0, e aos 45 Gabriel Sara chegou a fazer o 3-0, foi comemorado, mas o gol foi anulado depois, porque havia um impedimento no lance anterior, né, no lance que precedeu, o gol acabou anulado, ficou apenas 2-0, no jogo que o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras poupou muito de jogador também, entrou com um time alternativo, né? Todos os 4 times brasileiros que estão envolvidos em finais continentais, Atlético Paranaense e Bragantino na véspera, Palmeiras e Flamengo essa noite,
entraram com o time cheio de reservas. E só o Flamengo ganhou. Os outros perderam. O Flamengo ganhou porque botou 3 titulares em campo, tem um elenco mais qualificado do que esse aí, e conseguiu a vitória. Mas o Palmeiras perdeu, fez feio. A tendência é ficar pelo terceiro lugar na tabela mesmo. Outros jogos pela rodada. América Mineiro, 9º colocado, 0. Atlético Goianiense, 16º, perigando cair ali. Agora é o último antes da zona de rebaixamento, 0. O Atlético América perdeu a chance de brincar na briga da Libertadores ali, mas está bem colocado, chegou a 45 pontos. Dificilmente cairá. Com 45, quase impossível cair. Pela primeira vez ele conseguirá permanecer nesse sobe e desce dele. É um time ioiô demais. Pela primeira vez parece que vai conseguir se consolidar como time de Série A. O Cuiabá também deu um salto na tabela, foi para 12º, ao ganhar do Internacional, 7º, por 1-0, né, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Um gol do Elton, aos 23 de segundo, cobrando pênalti. Cuiabá também respira bem, viu? Também respira bem, tá conseguindo escapar em sua estreia na elite. Né? O Santos, mais cedo, ganhou por 2-0 da Chapecoense, lanterna, né? O Santos agora subiu para 11º. Marinho de pênalti aos 27 minutos, Marinho saiu contundido depois. Aos 38 do segundo, Marcos Guilherme 2-0. O Santos também deu um salto muito bom, está afugentando a ameaça do rebaixamento, está deixando a Inhanha lá para trás. Né? Outro jogo da rodada. Um clássico cearense. Fortaleza 0, Ceará 4. Fortaleza, 6º colocado, já levou de 3-0 do Bragantino no fim de semana, perde por 4-0, não sei não, tá perdendo o fôlego o Fortaleza. E o Vozão, 10º colocado também, afugenta um pouco as chances de rebaixamento lá atrás. Lima fez 1-0 aos 13, o Vina aos 46 ampliou, o próprio Vina aos 40 do segundo tempo, 3-0, e aos 47 no último lance, Ione Gonzalez, 4-0 para o Ceará, os dois times cearenses abraçados na Série A do ano que vem. E lá no sul do país, o Juventude, que estava na zona de rebaixamento, conseguiu sair dela um pouco, tem 15º colocado, né? Deu um saldo, botou o Bahia lá para trás, ganhou do Fluminense por 1-0. Né? O Bahia está na zona de rebaixamento no momento, por causa dessa vitória do Juventude. 1-0, o Fluminense que é o 8º. Um gol do Vitor Mendes aos 17, um gol até bonito de cabeça, 17 minutos de partida. Juventude também tentando respirar, e ele tem jogo a menos, e ele está muito ameaçado, mas tentando respirar. A coisa ficou um pouco feia para o Grêmio, para o Sport, que joga nesta quinta-feira com o Bahia, e para a Chapecoense já não tem coisa feia, mas ele já pensando em Série B do ano que vem. Então a rodada é essa. O Atlético venceu mais uma, o Flamengo venceu também, o Palmeiras perde, se afasta. Não tem briga mais, não tem briga pelo título, mas e o vice-campeonato praticamente na mão do Flamengo. E o Palmeiras agora deve segurar o 3º lugar, a 4ª posição que tem ali em aberto. Corinthians, Bragantino ainda ocupa ali, Bragantino, Fortaleza, Corinthians, os 3 ali estão brigando. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.